Olá, ouvintes, eu sou o professor Ângelo Oliveira, do IFCE, Campus Quixadá. Sou um homem negro, de 1,72 m, estatura mediana, cabelos pretos, cacheados, olhos castanhos escuros, um porte físico médio também, nem tão magro, nem tão forte. Enfim, essa é uma tentativa de audiodescrição. Haja vista que alguma companheira ou companheiro cego ou cega que estiver aqui ouvindo, que esse podcast estiver alcançando, para ter uma mínima noção de como eu sou. Bom, vim aqui para discutir um tema de bastante relevância, que é uma educação para as relações étnico-raciais, né? Uma educação antirracista, que é da responsabilidade de todos nós. Sabemos que a educação ela vai nos humanizar. Não há indivíduo que não precise de uma educação. É ela quem nos faz superar o ser biológico e nos apropriarmos desse ser social. Então, é o processo educativo que nos eleva enquanto condição humana a partir da apropriação desse legado cultural produzido historicamente pelo conjunto das mulheres e dos homens. Então, a educação forma consciências, haja vista que a própria consciência não é biológica de uma forma orgânica, né? Existem estruturas orgânicas, porém, a consciência das mulheres e dos homens são construídos por mediações, por determinações socio-históricas. Então, se a gente consegue formar uma consciência racista, se a sociedade consegue mediar, determinar uma mentalidade racista, a gente também pode formar para uma sociedade mais equânime, mais equiparada, a partir de outra perspectiva da valorização de outros modos de saberes, de cosmovisões, enfim. Então, a educação, ela é sine qua non, ela é imprescindível. E você pode até dizer, mas por que discutir a questão do racismo se eu não sou uma pessoa negra, né? O que isso tem a ver comigo? Da mesma forma, você pode dizer, por que discutir o capacitismo se eu não sou uma pessoa com deficiência? Por que discutir a LGBT-fobia se eu não pertenço à comunidade LGBTQIAPN+, eu posso dizer por que discutir o machismo se eu não sou uma mulher. No entanto, nós estamos vivendo numa sociabilidade que trabalha com padrões. E trabalhar com padrões é trabalhar com exclusão daquele que está fora da norma, da regra. E numa sociedade, né, cujo o ideal de homem e de mulher apontam para a produção do lucro, né, apontam para uma questão econômica, sobretudo, de uma forma ou de outra, nós, trabalhadores e trabalhadoras, seremos, em algum momento, marginalizados. Ou porque somos pobres, né, somos trabalhadores, ou porque somos nordestinos, se for olhar para o contexto brasileiro, ou porque somos mulheres, porque somos negros, porque somos LGBTQIAPN+, enfim. Então, é da responsabilidade de todos nós construirmos uma sociedade, uma
uma relação social equânime, justa, equiparada, e para isso a gente precisa ir na geratriz desse problema, que é uma nova sociabilidade, né, onde possamos apontar para uma nova forma de humanização dos indivíduos. Então, ser um professor que habita um corpo negro é algo ainda inadequado dentro de uma sociedade racista. Espaços de poder são relegados às pessoas negras. E, sobretudo, espaços que trabalham com intelectualidades, esses são espaços ainda mais negados às pessoas negras, porque o processo de desumanização passa pela negação das características intelectuais do sujeito negro. Historicamente, né, o processo de tráfico de pessoas negras no mundo, ele ganha força a partir da desumanização. Então, aquelas pessoas que foram traficadas, aquela violência que as pessoas negras sofreram, a violência da escravidão, ela tem como fundamento a negação da humanidade dessas pessoas. E aí, nesse sentido, passa pela não compreensão do sujeito negro enquanto ser produtor de conhecimento, enquanto ser intelectual. E é por isso que a gente vê na história, por exemplo, da educação brasileira, o ocultamento, o silenciamento da produção de intelectuais negros, que isso tem nome, a gente chama de epistemicídio. Então, estar em uma instituição de ensino superior, uma instituição de qualidade, né, que tem um renome, constantemente estar se sentindo inadequado por estar ali. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que assumir esses lugares. Esses lugares precisam de nós, precisam de vozes negras, afirmando toda a potência e a intelectualidade negra. E falando em intelectualidade negra, né, a gente pode entender a África como o berço da filosofia, por exemplo, né? Então, os filósofos gregos foram beber do conhecimento africano, a matemática, enfim, a química, tantos outros saberes têm a África como berço, né? Os próprios escravizados que vieram para cá, para o Brasil, com esse tráfico de seres humanos, eles vinham trazendo várias técnicas, né? Enfim, de construção civil, de saneamento básico, numa época em que isso não era nem tão discutido na Europa, né? Então, assim, a gente precisa afirmar a todo tempo a intelectualidade negra, né? E trazer à tona, né? Não apenas afirmar, mas trazer, porque esse conhecimento ele é substancial, né? E aí a gente precisa não só lutar por representatividade, mas lutar por proporcionalidade. Num país em que mais da metade da população é negra, não se admite que nas universidades, que nos institutos federais, que nas escolas, tem um número tão inexpressivo de pessoas negras, né? Haja vista que esses intelectuais estão aí, são bem informados, são inteligentes e aptos a assumirem esses postos. Mas ainda o racismo, que é estrutural, que tem a sua base econômica, atinge a toda a sociedade e o modo como as instituições se organizam. Então o terreno de luta ainda é grande. E a discussão sobre o racismo ela é de toda uma sociedade. Até porque não foram as pessoas negras que inventaram o racismo. O racismo é uma produção que atinge as pessoas negras. Então, todos e todas somos responsáveis por banir o impacto do racismo em nossa sociedade. A luta é grande, nós estamos falando de reflexos e de permanências históricas imensas que faz com que a população negra no Brasil, por exemplo, ainda hoje seja aquela que mais morre nas periferias das grandes cidades, aquelas que ganham os menores salários, aquelas que estão em postos de trabalho
considerados, né, ainda sem um certo prestígio social, as pessoas que são mais alvejadas, né, pela a necropolítica, né, a matança do próprio Estado, enfim, uma série de outras questões, né, que se remetem também à negação do Estado, atingem de forma majoritária a pessoas negras em nosso país. Então, a educação para as relações étnico-raciais é ponto de partida. A educação não vai resolver tudo, ela não é nenhuma panaceia que vai resolver os problemas da humanidade, mas os problemas da humanidade só se resolvem também passando pela educação. Então, ela é ponto de partida, é ela quem vai desnaturalizar esse processo de opressão, né, do homem pelo próprio homem, é ela quem vai desnaturalizar essa realidade de desigualdade, vai nos fazer olhar com estranheza, e isso é ponto de partida para uma ação prática de transformação social. Então, forte abraço a todas e a todas, e espero nos encontrar em outros momentos.